Muito bom dia, meu povo lindo. Bom dia, bom dia. Vamos começar compartilhando. Bom dia, meus amores. Vou começar aqui compartilhando esta live. Compartilhem com mais pessoas. Aviãozinho. Bom dia, mãezinha. Bom dia, irmã. Vocês me ouvem bem? Vamos começar uma nova série. Essa mais curtinha, quase uma minissérie de final de ano. E né? Porque são apenas 2 domingos. Estamos a 2 domingos de acabar o ano. Vamos conversar aí sobre ciclos, sobre fins que são novos começos, exatamente pensando neste período do ano. Nós estamos chegando ao fim de um ano e início de um novo ciclo. E nesses 2 domingos nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos conversar sobre esses fins que são novos começos e eles coexistem, né? Fim e começo não necessariamente eles são opostos, na verdade eles coexistem. E é sobre isso que nós vamos conversar aí nos próximos minutos. Sempre com a proposta de trazer algumas pílulas, algumas reflexões aí mais curtas, 30 minutos pra gente conversar, tá? Então vão chegando, vão compartilhando, por favor, com outras pessoas. E antes de falar sobre fins e sobre começos, quero fazer algumas perguntas para vocês, para a gente já começar aí expandindo a nossa consciência, que é muito o meu propósito aqui com vocês, dessas lives, é que a gente possa expandir a consciência, gerar reflexões, gerar profundidade de alguma forma, para que possa levar vocês a tomar decisões com mais consciência, com menos no piloto automático. Por isso que é esse convite aí a parar a um domingo, começo do dia, a casa ainda talvez dormindo para alguns. Por isso que é esse convite aí para essa parada. Vamos lá. Me diga como que você está sentindo. Responde primeiro para você. Né? Vou fazer aqui algumas perguntas. Responde primeiro para você, não para mim. Mas como é que você está se sentindo agora? Me diz como que você está se sentindo agora, neste penúltimo domingo aí do ano. Você está se sentindo cansado, cansada? Se sentindo aliviada, aliviado? Se sentindo grato? Se sentindo confuso, perdido? Se sentindo ansioso ou se sentindo em paz? Se sentindo sereno, serena ou pesado? Como que você está se sentindo diante deste fim de ano? Como é que estão as suas emoções? Você está encerrando este ano com uma sensação de missão cumprida? Ou com uma sensação ainda de que, meu Deus, mais um ano, sei lá, pensando já que algumas coisas não aconteceram, algumas coisas que você planejou, um sentimento de frustração, eu planejei, de novo eu não consegui, de novo isso não deu certo, e de novo eu me prometi fazer algo e isso não aconteceu. Como é que está aí esse seu fim de ano? E vamos pensar sobre ciclos. Que ciclos que já terminaram e que você insiste em manter, ou que fases você está agora. Nós vamos conversar sobre fases. Eu vou trazer isso para que a gente possa, de certa forma, aliviar um peso da comparação, porque muitas vezes a gente fica comparando a nossa fase com a fase do outro
e isso gera frustração, isso gera peso. Então vamos falar sobre fases. O que é que você está se dizendo que vai mudar no ano que vem, mas você repete todo ano do mesmo jeito? Você está terminando este ano maior, melhor do que você terminou no ano passado, quando você faz esse balanço? E aí, gente, fique aqui, calma, não é para confrontar, porque na verdade, se a gente não olhar para essas coisas de frente, para esses sentimentos de frente, nós vamos só repetir. E nós precisamos pensar, poxa, parando para pensar, eu tô maior? Eu tô melhor do que no final do ano passado? Eu evoluí como pessoa, como ser humano e como profissional? Eu estabeleci novos hábitos na minha vida? Eu tô mais saudável? Ou eu tô pior? Ou eu tô do mesmo jeito? Ou eu estagnei? Tô no mesmo lugar, nas mesmas mesas, com as mesmas coisas, os mesmos hábitos? São aspectos para a gente pensar. Este final do ano ele é muito propício para isso. A gente geralmente começa a pensar o que eu quero levar para o ano que vem, o que eu quero deixar neste ano. E quando você pensa nesse final de ano, nesse próximo ano, ou você está decidindo de um lugar consciente, ou você vai só ter intenções bonitas, um querer ali, que todo mundo quer, mas você não vai tomar decisões reais, você não vai ter decisões reais. E quando a gente está nesse processo de consciência, nós precisamos buscar um processo de decisão real, para que a gente possa não apenas sobreviver a um ciclo, mas para que a gente possa viver uma vida melhor, viver uma vida mais saudável, viver uma vida onde a gente está se transformando para melhor. Então me diga aí, agora eu quero que vocês respondam aí no chat. Me diga aí como é que você está chegando ao fim deste ano. Qual é o sentimento quando você faz esse check-in aí, né? Um check-in emocional. Como que você está? Parando para pensar sobre isso. E eu quero que você traga essa consciência mesmo. Fazendo esse resgate aí deste ano. Vou compartilhar com vocês. Eu estava me lembrei agora falando com vocês. Duas decisões que eu tomei em final de ano. Uma no final do ano de 2023 e outra no final do ano de 2024. E tinha a ver com a parte de saúde física, né? Porque geralmente a gente faz os planos, mas a gente fica assim, adiando, né? Então assim, não, mas quando for em janeiro, quando for segunda-feira de janeiro, aquela coisa de eu começo na segunda-feira, já quero propor a vocês para começar a romper com isso. Começa de agora. Começa de agora, porque se a gente for adiando, a gente não tomou uma decisão, sabe? Eu me lembro que no final de 2024, dia 18 de dezembro, para ser mais exata, 18 de dezembro de 2023, então já está com 2 anos, eu tomei a decisão de tirar o açúcar. E eu tomei a decisão no pior período, né? Porque era véspera das festas de final do ano e tudo mais, mas eu decidi tirar o açúcar. E foi uma decisão mais radical, assim, eu não estou dizendo que você tenha que fazer isso, você tem que comparar com você, com seus hábitos e olhar para você o que é que você sabe que precisa ser feito e ainda não tomou a decisão mais consciente que precisa fazer. Que precisa ter essa liderança de você mesmo para tomar a decisão e sustentar essa decisão. E aí eu tomei essa decisão dia 18 de dezembro e eu me lembro que ter tomado a decisão e ter começado ainda em dezembro foi muito importante para me sustentar no ano inteiro. Porque se eu tivesse deixado para janeiro, talvez não teria sido tão forte. Eu me lembro por muitas vezes eu ficava assim, ó, cara, eu aguentei, quando vinha a vontade de comer doce, de comer açúcar, eu aguentei um período que foi o pior possível. Então, tipo assim, se eu já passei por isso, o que é pior, né?
Se eu já sobrevivi ao Natal, ao Ano Novo, aquela quantidade de comida, de doce, de sobremesas, o que pode ser pior do que isso? Então, eu ficava me dizendo isso. Eu já passei pelo pior. Por que eu não vou sustentar essa vontade agora? Então, tome a decisão e faça e comece agora. Já comece a se testar agora, no final do ano. Vai implantar o hábito da atividade física? Não deixa para janeiro, não. Começa agora. Começa agora, em dezembro. E aí a outra decisão de 2024, que na verdade foi em novembro de 2024, foi acordar todos os dias, 4h50 da manhã, para treinar de manhã, para fazer musculação. E também foi no final do ano. E também consegui sustentar ao longo do ano. Então, começa agora. O convite que eu quero fazer é o que é que você precisa, sabe que precisa ser feito. E não deixa para começar não deixa para que esse novo começo seja apenas dia 1º de janeiro ou a primeira segunda-feira de janeiro. Porque tem que ser segunda-feira. Quem disse que tem que ser segunda-feira? Quem disse que tem que ser no primeiro dia de janeiro? Por que não pode ser hoje? Por que você precisa começar hoje? Para que esse novo ano já comece, para que você encerre esse ano bem e comece esse ano com mais consciência, com decisões mais alinhadas a quem você quer ser, a quem você está construindo como ser humano, como profissional. Então vamos lá, vamos falar sobre essas estações, tá? Isso aqui eu não ia nem falar, mas se eu falei é porque deve ser para alguém. Vamos falar sobre estações. E aí, não tem nenhum problema em estação nenhuma, na verdade, olhando mesmo para a natureza. Vamos olhar para as estações da natureza, como ela é cíclica e vamos identificar qual estação nós estamos, para que a gente não fique resistindo a ela, sabe? O problema é quando a gente está resistindo a essa estação, resistindo a esse processo, comparando a nossa estação com a estação do outro. E aí a gente acaba vivendo mais pesado, né? Ou achando que está atrasado, ou achando que está fazendo alguma coisa de errado. E aí eu vou falar sobre as estações e vou falar que estação eu me encontro, como é que olhando para esse processo de consciência eu também me enxergo. E conto para vocês que estação eu estou, tá? E aí eu quero trazer aí, começando com a primavera, né? As 4 estações. Vamos falar sobre características dessas estações e vai se identificando. Inclusive, gente, tudo que eu trago para vocês são coisas que primeiro faz sentido aqui, para reflexões aqui, para que possa fazer sentido e transbordar aí para outras pessoas, né? Então, a natureza, ela tem essa cara de renascimento, né? De novas ideias, de entusiasmo, de curiosidade, enfim, né? De um novo, né? De um novo, de algo que está nascendo, de algo que está brotando, de algo que está ali, sabe, assim, um ânimo, né? Um período assim onde a gente está pronto para florescer, onde a gente está ali diante desse novo começo, a gente está com um entusiasmo, com um ânimo para fazer as coisas acontecerem. Essa é a estação da primavera, quando a gente está pronto para florescer, quando a gente está pronta para florescer. E é como se a gente estivesse ali muito próximo de dar alguns frutos, né? Novas ideias, florescer para daqui a pouco dar frutos. Então, a primavera é essa estação que traz mais ânimo. Me diga, será que você está nessa estação de despertando para poder florescer com ânimo novo, ânimo renovado? Você começa esse ano assim? Ou você está numa fase que aí é uma fase seguinte, que é o verão, que é essa fase de expansão. E aí sim, você já está num crescimento intenso, numa visibilidade, uma produtividade, que o
o fruto ele já existe, você já está na entrega, na performance, numa liderança, numa expansão. Enfim, você já está ali sustentando algo que tem a ver com essa abundância, com essa luz irradiando para todos os lados, com um brilho intenso, uma fase mais intensa, uma fase mais corajosa, uma fase que já está na visibilidade. Eu não estou mais gerando o fruto, eu já estou ali com uma coragem, expandindo, intensa. Tem gente que está nessa fase verão. Tem gente que está numa fase mais de outono. Então, o que é essa fase de outono? Outono é uma fase assim de desapego. Essa energia já está mais recolhida, já está com as folhas caindo, tem mais a cara de encerramento, de uma revisão do ano, de entender que tem algumas perdas que são necessárias, de entender que eu tenho que soltar algumas coisas que já não faz mais sentido, e isso exige uma maturidade para deixar aí o que não faz mais sentido, para liberar energia que está drenando. Então, a folha que cai é uma energia que está sendo liberada para não precisar levar aquilo que não é mais necessário para a próxima fase. É um período onde você já está ali, é fase de um certo desapego mesmo. Desapego e essa reflexão. E aí eu te pergunto, se você está nessa fase de outono, o que precisa cair para você se sentir mais leve? O que você precisa deixar para que você vá deixar neste fim de ano, para que você vá para o ano que vem mais leve? Que não precise carregar tanto essa energia ou esse peso. Que versão sua, então, nesse momento de reflexão que o outono traz aqui, que versão sua já nem te representa mais e você nem quer levar para o próximo ano? Essa é a fase de outono. Você está nessa fase? Essa fase assim mais reflexiva desse fim e o que eu não quero levar para o ano que vem? E a última fase? Falamos primavera, verão, outono e agora uma fase mais invernal. Uma fase... O inverno é essa fase do silêncio, né? Assim, uma pausa, um recolhimento ainda maior, uma introspecção ainda maior, até um cansaço. Essa fase, ela traz assim, esse cansaço, essa sensação de... até uma sensação de estagnação. E, na verdade, nem tudo que está parado é improdutivo, tá? A grande chave aqui é identificar a sua fase e não resistir a ela. Na verdade, é entender o que esta fase quer te ensinar, que processo você está vivendo. Cada fase, ela tem ali o seu propósito de existir. É claro que é importante nós estarmos aí também nesse período um pouco de introspecção, de preparação. De novo, olha para a natureza. Nem todo verão ou primavera se sustenta o tempo inteiro. Nós precisamos de alguns movimentos. Esses movimentos, eles são saudáveis. Movimentos aí de entender se a gente está respeitando o nosso descanso ou se a gente está numa fase só de fazer e produtividade e isso é que importa, é só o que você faz. Então, entender cada uma dessas fases. Porque se eu estiver na fase, por exemplo, a primavera, se eu tiver, o inverno, se eu estiver me culpando porque eu não estou rendendo, porque eu já rendi muito mais, se eu não estiver olhando para isso e entendendo essa fase, eu vou estar me culpando, eu vou estar trazendo peso, e o peso da comparação, comparando o meu inverno com a primavera do outro, ou como o outro está fazendo, a sensação de estou para trás, a sensação de enquanto
aquela frase, né? Assim, trabalha enquanto eles dormem. Então, isso dá uma certa ansiedade, porque parece que a gente não está fazendo e está só ficando para trás. Algumas partes de nós precisam de um silêncio para se fortalecer para a fase seguinte. Nós passamos por esses momentos, né? De um pouco mais, talvez, de silêncio, de pausa, de um descanso, para que a gente possa render mais para a próxima fase. E aí vem uma outra chave. Nenhuma fase dura para sempre. Pelo amor de Deus, não queira estar sempre numa fase de inverno. Ou não queira estar sempre numa fase de verão. Essa é a grande chave, é não resistir a esse processo também de evolução, a esse processo que exige de nós esse movimento. Esse movimento. Nós precisamos estar em movimento. Nenhuma fase dura para sempre e nem pode. Não é saudável que dure para sempre. Então, reconheça a estação que você está. Reconheça que processos você está vivendo. Se é um processo de desapego, se é um processo de silêncio, se é um processo de expansão, se é um processo de ânimo com aquilo que vai vir. Reconheça e aprenda com essa fase. Aprenda a extrair o melhor dessa fase. Sem o peso da comparação. Vou falar de novo sobre isso, porque a comparação, ela faz com que a gente ignore a estação que a gente está, compare a nossa estação com outra e nos afaste, inclusive, da nossa essência, nos afaste da nossa verdade, faz com que a gente viva estações em tempos errados e aí a gente vai acabando se abandonando, aí a gente vai adoecendo a nossa alma, se a gente estiver fora da nossa estação, querendo estar na estação do outro e nunca vivendo o nosso processo. E aí vai refletindo. Em que área da sua vida você talvez se compara mais? Bom dia, paizinho. Em que área da sua vida você se compara mais? O que você faria diferente hoje, pensando neste fim de ano, começo de um novo, esse balanço? Tem muita gente de férias aí, então faz esse balanço, não fica no automático da tua vida, só repetindo o ciclo. Faz um balanço, isso é saudável. O que você faria diferente se você confiasse nesse tempo, nessa estação? Se você tivesse mais esses momentos de ouvir a sua essência, de olhar para o seu processo e não para o processo do outro. E a pergunta, quando a gente pensa nesse novo ano, neste novo ciclo, não é assim, como é que eu chego mais rápido? Como é que eu, faço isso acontecer de forma mais rápida? É como é que eu honro a pessoa que eu quero ser, a pessoa que eu estou construindo, o que é que me trouxe até aqui. Olha para a sua jornada, né? Para a sua travessia. Isso é muito importante. Não para você se apressar. E não é que o fazer mais e fazer não é importante. É muito importante. Por isso que nós somos cíclicos, essas fases, elas são cíclicas. Nós precisamos identificar e acelerar na fase certa. Há fases que nós precisamos sim acelerar. E há fases que nós precisamos respeitar um processo, entender também e fortalecer raízes e se fortalecer ali para um novo ciclo, tá? Inclusive isso tem tudo a ver com leveza. Leveza, a gente não ficar lutando, resistindo à fase que a gente está. A gente começa a aprender. Gente, essa chave ela é muito importante. Aprendizado, o que eu posso aprender com essa fase? O que essa fase de silêncio quer me dizer? O que essa fase de expansão quer me dizer? Certo? Tá fazendo sentido aí pra vocês?
E aí eu vou finalizar contando sobre a minha fase. A minha fase, vou contar, gente, foi algo até... contar aqui uma história para vocês. Muito linda que aconteceu, inclusive. Há uns dias atrás, poucos dias atrás, menos de um mês atrás, talvez 2 semanas, 3 semanas. Eu estava foi o dia que eu fui fazer uma viagem. Eu estava a poucas horas de fazer uma viagem, eu ia para São Paulo. E eu estava no meu momento, estava lá embaixo, estava passeando com o meu cachorro. E estava num momento ali muito... no meu estado de contemplação, contemplando a natureza, uma árvore linda aqui perto, aqui no nosso condomínio, cheio de flores. A coisa mais linda do mundo, assim. Eu estava em silêncio, fazendo minha oração, conversando com Deus, tendo meu momento de contemplação, pedindo a Ele, achando assim, a natureza ali diante de mim, né? Aquelas flores lindas e pedindo a Deus, meu Deus, não permita que eu me acostume com isso, né? Com essa beleza, com essa cor da natureza, enfim. Estava nesse meu momento de presença, de contemplação, de oração, olhando aquilo ali. Essa árvore inteira tomada de flores, né? E aí eu falei assim, conversando com Jesus, né? E eu disse, Jesus, eu queria tanto uma flor. Será que seria pedir demais uma flor? E estava cheio de flor no chão, na verdade. Mas eu queria que ele me desse uma flor, né? E aí, gente, não sei qual é a sua crença, mas eu tô falando aqui, não tô falando de religião, tô falando de espiritualidade, de conexão com algo maior que a gente, conexão com o nosso Criador. Não sei em que você crê, mas não é sobre isso, tá? É sobre... Para mim é tudo sobre Jesus, sobre o Criador de todas as coisas, então eu tenho que falar dele. E aí, conversando com ele, eu pedi isso, né? Eu pedi uma flor. Se não for pedir demais, né? Eu não estava barganhando nem nada, só pedi, se não for pedir demais. Eu queria tanto uma flor. E foi muito lindo, porque ele me respondeu, né? As flores caíam, mas elas estavam caindo não tão perto de mim, assim. Não sei se vocês já tiveram a experiência de conseguir pegar alguma flor no ar. Mas eu consegui, na verdade, veio uma flor e eu peguei uma flor no ar. E eu entendi que era uma resposta sobre a minha estação. Eu estou falando sobre isso, conectando a minha estação. E foi muito lindo, porque naquele momento eu entendi que eu estava numa estação nova, numa estação de alguns desafios, algumas decisões que eu precisava tomar. Como eu falei, eu estava para viajar para São Paulo, era um evento importante, eu tomei decisões lá. E aquilo nunca tinha acontecido comigo, eu nunca peguei uma flor no ar, pertinho de mim, sem nenhum esforço. E ela veio ali perto de mim e eu peguei essa flor, recebi e eu entendi que eu estava numa estação de primavera, de ânimo novo, diante de um recomeço, de estar ali, de tempo de florescer mesmo, sabe? E eu sinto isso, que eu estou numa fase diferente, num tempo de florescer, e eu reconheci isso. E muitas vezes nós não paramos para ouvir, nós não desaceleramos para ouvir. Essa que é a verdade. Eu não sou uma privilegiada por Deus me responder de imediato, porque Ele responde para todo mundo, né? Só que as respostas vêm, muitas vezes estão diante de nós e a gente nem percebe, porque a gente está tão acelerado, tão apressado, ou acha que não é pra gente. E trago isso, assim, né? Se você não sabe qual a estação que você está, converse com aquele que sabe de todas as coisas, pergunte o que se espera de você para esse novo tempo, para esse novo ano, que você esteja alinhado à sua essência, alinhado à sua essência no tempo certo. Quando a gente está no tempo certo, alinhado à estação, entendendo esse processo, as coisas elas não exigem força,
elas exigem presença. Não é sobre força, não é sobre... É sobre deixar fluir, sabe? A vida através de você, através dos seus processos. E aí muitas vezes a gente está correndo tanto, apressado, correndo, fazendo, conquistando, que a gente nem percebe que estação a gente está, que respostas nós precisamos ter. A gente nem pergunta. Você nem pergunta, Deus nunca me respondeu desse jeito tão lindo. Você perguntou. Pergunta, busca. E para a gente ir encerrando a nossa live de hoje, esteja pensando aí sobre o seu próximo ano. O que esse 2026 vai trazer para você? O que você se propõe a fazer? Como é que você encerra esse ciclo? Decida encerrar esse ciclo de 2025 com consciência, para que o próximo ano seja de ainda mais aprendizado, de crescimento, leveza, paz, serenidade, consciência. Decida se mover com consciência. Saia do piloto automático da vida, que a gente não está nem pensando por que a gente faz o que a gente faz. Tá bom? Fez sentido, gente, para vocês? Convido para a última live. Próximo domingo teremos a nossa última live. E vou convidar também, existe um grupo de transbordo, um grupo no WhatsApp, onde todos os dias eu compartilho algo sobre a minha jornada, sobre as minhas reflexões, para contribuir com a sua vida também, de alguma forma. Se você tiver interesse em fazer parte desse grupo, me mande uma mensagem que eu te coloco, tá bom? Por enquanto, para mulheres. Obrigada, que Deus abençoe o domingo de vocês, o final de ano de vocês. Para quem está de férias, aproveite, descanse, faça o que você ama, com consciência, e que Deus abençoe. Um beijo.